O ano é 1898 e pessoas extraordinárias são reunidas para formar uma liga em serviço do Império Britânico. Por mais que possa parecer simples, essas pessoas na verdade são personagens da literatura clássica criados numa narrativa e roteiro espetaculares pelo mago dos quadrinhos Alan Moore. Uma mescla da cabeça de um dos maiores quadrinistas de todos os tempos, com elementos das melhores histórias da literatura mundial. Essa é a Liga Extraordinária. Mas antes de falar sobre eles, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, e agora o Nerd All Stars tem um clube de membros. Então se você quiser participar e se tornar um membro do canal para ganhar algumas recompensas exclusivas, dá uma olhada no botão Seja Membro aqui embaixo. E agora sim, vamos para a origem. The League of Extraordinary Gentlemen, ou A Liga Extraordinária, é uma série de quadrinhos escrita por Alan Moore e desenhada por Kevin O'Neill, surgindo pela primeira vez em 1999, publicada inicialmente pela America's Best Comics. A ideia do Alan Moore durante a criação dessa série era fazer uma espécie de Liga da Justiça na Inglaterra vitoriana, mas as ideias foram mudando e o foco continuou sendo a era vitoriana, mas dessa vez sem os super-heróis. Em vez disso, Alan Moore aproveitou a época e todo o seu conhecimento em literatura e pegou vários personagens clássicos dos livros e contos que se passavam nesse período e os juntou como se existissem num mesmo mundo. E esses seres extraordinários formariam uma liga que lutaria em favor da coroa britânica. Então, basicamente, a Liga Extraordinária é um grande crossover de personagens importantes e populares da cultura mundial, vindos dos contos europeus do século XIX. O primeiro volume é composto por uma minissérie de 6 edições, onde somos apresentados a Mina Murray, que é encarregada por Campion Bond, a mando de um tal Sr. M, de recrutar um grupo de pessoas extraordinárias para uma missão especial de recuperar a Cavorita, um artefato antigravidade que está nas mãos de um grupo chinês comandado por um tal Doutor. O primeiro selecionado para participar do grupo foi o Capitão Nemo, e logo em sequência, Alan Quatermain. E desvendando alguns mistérios, eles encontram e recrutam também o Dr. Henry Jekyll e a sua contraparte, o Sr. Edward Hyde, além de Hawley Griffin, o Homem Invisível. De primeiro momento, para quem desconhece esses nomes, parece algo simples ou até mesmo sem muita novidade. Mas quando você começa a entender quem são esses personagens e qual é a trama que eles são inseridos, você entende por que a Liga Extraordinária é tão ovacionada. Mina Murray é Wilhelmina Murray, ou Mina Harker, uma das personagens centrais de Drácula de Bram Stoker, criada em 1897, onde basicamente é considerada a reencarnação da amada do próprio Conde Drácula, e por isso foi mordida por ele, mas conseguiu não sucumbir ao vampirismo, por isso ela sempre é mostrada com um cachecol para esconder a ferida no pescoço. Alan Quatermain foi criado em As Minas do Rei Salomão por Henry Rider Haggard em 1885. Alan é um colonizador, um caçador e explorador que ficou conhecido pelas suas grandes aventuras na África. O Capitão Nemo foi criado em As 20.000 Léguas Submarinas por Júlio Verne em 1870. Nemo é conhecido também como o Príncipe Dakar, reuniu seus conhecimentos, desenvolveu uma espécie de submarino ultra tecnológico chamado Nautilus e se tornou basicamente um pirata viajando pelos oceanos. O Dr. Jekyll foi criado em O Médico e o Monstro por Robert Louis Stevenson em 1886. Era um doutor que criou um medicamento que o transformou numa espécie de monstro horrendo, de força bruta e com consciência própria, chamado Sr. Hyde. Inclusive, o personagem é uma inspiração para o Stan Lee na criação do Hulk. Hawley Griffin foi criado em O Homem Invisível por H.G. Wells em 1897. Era um brilhante químico que criou um produto que o deixou invisível para sempre, e isso afeta sua mente, fazendo ele cometer atos não muito aceitáveis a partir daí.
Esses são os 5 integrantes da Liga Extraordinária. Eles foram reunidos a pedido de Campion Bond, que é o futuro avô de James Bond. A Cavorita deve ser resgatada das mãos do tal Doutor, que é na verdade o Dr. Fu Manchu. E o tal Sr. M, que contrata a Liga, é James Moriarty, o arqui-inimigo de Sherlock Holmes. Ou seja, todas essas são figuras históricas da literatura que poderiam coexistir pela data em que as suas obras foram escritas. Então Alan Moore criou um lugar base, um mundo único para que todos esses personagens pudessem interagir. O local era a Inglaterra, já que Alan Moore era inglês. O ano era 1898, na era vitoriana. Mas a sociedade era steampunk, tanto que o Nautilus, o submarino do Capitão Nemo, que servia de quartel para a Liga, tinha um ar de antigo, mas com uma tecnologia avançada. E foi nesse cenário que as HQs da Liga Extraordinária começaram a ser desenvolvidas. A riqueza de detalhes e de referência a essas obras e até a outras dessa época era enorme, tanto que o volume 2, que foi escrito em 2002 pela mesma dupla Alan Moore e Kevin O'Neill, com mais 6 edições, tem como base o livro de H.G. Wells A Guerra dos Mundos, de 1898. Tudo isso não para só nos personagens principais. Todos os coadjuvantes também são retirados de obras de ficção, ou são ancestrais deles. Você pode não pegar todas as referências de primeiro momento, e isso não vai interferir na história, mas conhecer pelo menos o básico dá outra visão da obra e mostra a genialidade na escrita de Alan Moore. Ainda mais porque ele não simplesmente pega os personagens e mostra eles como são nas suas obras originais, mas sim os transforma em humanos reais, com problemas e falhas reais. A HQ aborda conspiração, traição, mostra como alguns integrantes da Liga agem de forma horrenda, como é o caso do Homem Invisível. Mostra realmente a monstruosidade nas atitudes do Sr. Hyde. Apresenta o certinho e heróico Alan Quatermain como um viciado em ópio. E a Mina Murray, sendo a líder, é uma mulher que sofre preconceito por isso, principalmente pela época que a história se passa. Ou seja, os heróis aqui não são tão heróicos assim. Alguns anos depois da publicação do volume 2, em 2007, surgiu uma graphic novel, uma espécie de spin-off, chamado Dossiê Negro, onde descobrimos encarnações anteriores da Liga Extraordinária. Mas aqui começou a surgir um problema com a editora que publicava as histórias da Liga. Quando Alan Moore começou o primeiro volume, ele já tinha uma certa mágoa com a DC, por como foi feito seu contrato para Watchmen, a sua obra máxima que nunca teve direito sobre ela. Então, quando ele começou a lançar a Liga Extraordinária, Alan Moore procurou Jim Lee, que tinha recém criado a Wildstorm, e o acordo com ele era muito bom porque, além de manter os direitos sobre a obra, ele criou um selo exclusivo para as criações do Alan Moore, o America's Best Comics. Só que logo no começo das publicações do volume 1 ainda, a Wildstorm foi vendida, adivinha para quem? Para DC Comics. Com isso, o selo America's Best foi junto e, consequentemente, a Liga Extraordinária também. Alan Moore mesmo assim continuou o acordo que tinha e lançou tanto o volume 1 como o volume 2 pela DC, que publicou as histórias tanto pelo selo Wildstorm como pelo America's Best Comics e até mesmo pelo selo Vertigo. Só que quando ele começou a fazer o Dossiê Negro, a editora passou a querer mexer muito na sua publicação, e isso foi o limite para que Alan Moore tirasse a sua obra da DC. O Dossiê Negro foi finalizado ainda ali, mas a partir disso, a Liga passou a ser publicada por outras editoras. A Top Shelf Productions, que é uma subsidiária da IDW, ficou a cargo das publicações nos Estados Unidos, e no Reino Unido, a HQ foi publicada pela Knockabout Comics, sendo mantida desse jeito até o final. Assim, o volume 3 das histórias da Liga Extraordinária de fato começou a ser feito em 2009 e finalizado com 3 edições em 2012. Esse terceiro volume abordou anos e séculos diferentes, então muitos outros personagens foram referenciados também,
como Mary Poppins e até mesmo uma certa referência a Harry Potter. A partir daqui, um novo spin-off foi feito em forma de trilogia, focada no Capitão Nemo e ficou conhecida como a Trilogia Nemo, publicada entre 2013 e 2015. E por fim, o volume 4, batizado também de A Tempestade, foi iniciado em 2018 e finalizado com 6 edições em 2019. Mas esse volume 4, mais especificamente a edição número 6, marca não só o fim da Liga Extraordinária, como também o fim da carreira nos quadrinhos de Alan Moore, que anunciou a sua aposentadoria depois dessa última edição ao lado de Kevin O'Neill. Em 2003, um filme da Liga Extraordinária foi feito, mas foi duramente criticado, tanto que o ator Sean Connery não quis mais nem fazer filmes depois desse fracasso. No Brasil, o lançamento das HQs foi conturbado devido a esse problema de publicação do original, mas atualmente quem lança os quadrinhos por aqui é a Devir, que já lançou algumas coisas pós-DC, mas há pouco tempo publicou essa edição maravilhosa batizada de 1898, que traz por completo o volume 1 e o volume 2. Só que, mais que isso, a edição traz também vários extras que complementam esse universo único. O acabamento é muito bom e tem todos os contos que o Alan Moore fez por completo. Por isso, é uma publicação gigante, mas é uma edição que vale a pena procurar para quem quer conhecer e ler o início das histórias da Liga Extraordinária. Por isso eu vou deixar o link para compra desse material aqui na descrição. A Liga Extraordinária ao todo tem basicamente 21 edições. 3 spin-offs e uma graphic novel. Então não são muitas publicações, mas mesmo com pouco material, se tornou um clássico dos quadrinhos pela qualidade que foi escrito. Todo o conceito da HQ é um projeto diferente e genial. A reunião das maiores figuras da literatura de todas as eras, podendo ser considerados talvez os primeiros super-heróis e super-vilões da cultura pop. Um quadrinho feito por uma dupla que não foi brilhante só em criar uma história de crossover, mas também em criar um universo único para que tudo isso pudesse acontecer. Então Liga Extraordinária não é uma leitura recomendada só para quem gosta de quadrinhos, mas também para quem gosta de literatura em geral. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a Liga Extraordinária e qual é o seu personagem favorito do grupo. Me segue lá nas redes sociais, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.